Louvamos o teu nome, Pai. Te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua bondade. Queremos nos mover pelo teu Espírito. Queremos caminhar ouvindo a tua voz. Que assim seja na vida da tua igreja e individualmente na vida de cada um que aqui se encontra. Fala-nos, ó Deus, e nessa manhã possamos crescer pela tua palavra. Que o teu Espírito seja o pregador por excelência. E por bondade Ele nos revele as verdades eternas da tua palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Graças e paz para a amada igreja. Pegue a sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 19. Eu quero ler com os irmãos os versos de 11 a 17. Atos capítulo 19, versos de 11 a 17. Antônio, essa versão NVI, obrigado. Atos capítulo 19, quem achou dá um glória aí, irmão. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, e Paulo eu também sei quem ele é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, o que é que acontece? Todos eles foram tomados de... E o nome de Paulo ou o nome de Jesus? De Paulo ou de Jesus? E o nome do Senhor era engrandecido. Você pode dizer amém pela palavra de Deus? Você pode se assentar. Deve chamar a nossa atenção quando lemos Atos capítulo 19 e o demônio responde: Jesus, é lógico que eu sei quem é. Quando Jesus vai a Gadara, quando ele chega lá, o endemoniado gadareno, os demônios que dominavam aquele homem se prostram aos pés de Jesus e pede permissão para se atirar sobre os porcos. E aí deve chamar a minha sua atenção, porque o demônio disse assim: eu sei quem é Jesus e conheço também quem? Eu posso lhe afirmar, sem forçar o texto, que Paulo ficou conhecido aonde? Aonde, irmão? No inferno. Jesus, Deus, deu testemunho acerca de Jó diante de Satanás. Vistes meu servo Jó, homem íntegro, que me teme e que se desvia do mal. Esse homem fica conhecido no inferno. E quando lemos esse versículo, a pergunta para embasar a nossa breve mensagem é: que vida ele vivia? Que intimidade esse homem cultivou com Deus? Que relacionamento ele tinha com a palavra de Deus? Como ter tamanha autoridade? E inevitável perguntar: qual era a sua pregação? Conhecido no inferno e também referência para os homens de seu tempo, pois os filhos de Cefa
tentaram expulsar no nome de Jesus, fazendo referência à pregação de Paulo. Ou seja, ele tinha testemunho. Ele tinha uma autoridade que foi evocada quando alguns homens tentaram fazer o que ele fazia assim. Lembra de Atos capítulo 16? Lembra? Certo dia, diz a Bíblia, indo nós, Paulo e Silas, para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando um dia após o outro: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo se irritou, voltou-se para o espírito e disse assim: em nome de Jesus Cristo, saia dela. E a partir dali, ela não adivinhava mais nada. E a partir dali, quem ganhava dinheiro com ela deixou de ganhar. E esse foi o motivo pelo qual Paulo e Silas foram parar na prisão. Milagres extraordinários, como diz a palavra. Lenços e aventais que ele não ganhou dinheiro com isso. Ele não vendeu a toalhinha. Ok? Ele não vendeu a toalhinha. Mas uma roupa, um lenço, algo dele levava, porque o nome de Jesus é para libertar, é para salvar, é para fazer tudo novo. Expulsava os demônios com tamanha autoridade, e assim era a vida desse homem. Uma intimidade autêntica, teve revelações maravilhosas, teve que caminhar com um espinho na carne. O que saía da boca desse homem poderia não ser eloquente, porque Eutico, ao ouvir uma mensagem de Paulo, dormiu que caiu. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Talvez não fosse eloquente, mas tinha autoridade. Era Deus na boca daquele homem. Vivia uma intimidade autêntica, revelações maravilhosas. Suas simples orações provocavam terremotos. O que saía da sua boca era poderoso e causava impacto. Paulo, antes de ensinar, e aqui eu começo a tratar um dos segredos da vida desse homem, na minha humilde visão, com base na palavra, a partir da vida que ele tinha com Deus, para ter tamanha autoridade. Paulo não era um teórico. Ele praticava aquilo que ele ensinava. Ele vivia aquilo que ele passava adiante. Antes de ensinar, ele praticou o que ele ensinou, por exemplo, aos Colossenses. Aos Colossenses tem uma frase emblemática de Paulo. Ele vai dizer assim: pois vocês morreram. Vocês morreram e vocês já ressuscitaram com Cristo. A vida que vocês vivem não é a vida de vocês, é a vida de Cristo em vocês. Assim como pelo pecado de Adão morremos no pecado, pela morte de Cristo devemos morrer para o pecado. Como pela morte de Adão morremos no pecado, pela morte de Cristo, se a experiência com Ele é autêntica, como foi a de Paulo, morremos para o pecado. Continuamos pecadores, sim ou não? Mas não nos entregamos mais ao pecado. No que tange ao pecado, Cristo nos deu certidão de óbito. Somente quando estamos verdadeiramente em Cristo, o pecado não terá mais domínio sobre nós. Era o que Paulo não somente ensinava, mas era o que Paulo praticava. Por que esse homem era tão usado por Deus? Porque esse homem tinha tamanha autoridade. O que é que revestia a sua vida? Não era ele, era Cristo. Simples. Seja cheio. Seja cheio da palavra, irmão. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, irmão. Quando algum endemoniado cruzar no seu caminho, você não vai ligar para o pastor Pedro. Eu vou dizer: te vira.
que não é no meu nome que acontece nada. É no nome de... E se você estiver cheio, você vai transbordar em nome de Jesus. Dá para sonhar com uma igreja realmente movida pelo Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito foi derramado sobre toda. Amém? Criança chegando no colégio, botando a mão na cabeça do outro coleguinha e abençoando em nome de Jesus. É assim ou não é, irmão? Entendendo o poder da oração, entendendo o que é ter vida com Deus e passar adiante aquilo que lhe é autêntico, porque ela vive. Ela não ouve apenas, ela vive. Mas eu começo a olhar pela palavra e entender que não era ele, era Cristo. Porque esse homem verdadeiramente estava morto. Era Cristo quem vivia nele. Leonardo Ravenhill. Ele diz assim: Paulo já tinha morrido para as acusações e para os elogios. Já tinha morrido para o mundo e para as opiniões humanas. Sua preocupação era só agradar o seu mestre. Já havia morrido a ponto de não fazer mais caso de reconhecimento de ninguém. Ele já não protestava se alguém recebesse reconhecimento por algo que ele tivesse feito. Ele estava morto. O compromisso dele era com a glória de Deus. Era com a propagação do nome do Senhor. Era com o engrandecimento do nome do Senhor. Esse homem estava morto e já havia ressuscitado em Cristo. Assim, da parte de Deus, é liberada uma graça especial. Quando o compromisso é com o reino, quando o compromisso é com o nome dele, quando se vive consciente de que a gente diminui e só ele cresce, vem autoridade, irmão. E quando você evoca o nome de Jesus, o céu comanda a terra e as coisas acontecem porque ele é Deus. Sua preocupação e alvo era agradar o Senhor. Que experiência esse homem viveu com Cristo? Morto e Cristo vivendo nele, como disse John Wesley. Morri para o mundo e também para os seus prazeres. Morri para a sua inútil pompa e gozo passageiro, porque o mundo vai passar. A concupiscência também, sim ou não? 1 João 2, de 15 a 17. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. É o que diz a palavra. Outra pergunta que precisamos fazer sobre Paulo é: por quais convicções esse homem se movia? Você se fundamenta em quê para viver a sua vida? O que é verdade, inquestionável para você? Quais são os teus valores? Sua mente, suas ações, suas reações. O que é inegociável para você? Quais são as verdades que te norteiam? É só olhar para a Bíblia e a gente sabe o que Paulo pensa. Ele disse assim: pois eu estou certo de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele entrou numa caminhada com Cristo e ele sabia que ela seria cumprida até o último dia da vida dela. Não arregava, não dava para trás não, irmão. Eu sirvo a um Deus que conclui tudo que começa. Eu estou certo. Convicção. Deus não deixa nada pela metade. Tudo que ele completa, tudo que ele começa, ele completa. Amém? Amém? Quer ver outra convicção dele? Romanos 8, 18. Porque para mim estou certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada. Viver assim faz toda a diferença, sim ou não? Sim ou não? Eu tenho convicção. Os problemas, desafios e lutas que são travadas nesse tempo presente não se comparam de jeito nenhum com a glória que será revelada. Olha a forma como ele olha os sofrimentos.
as tribulações, as dificuldades. Ele vivia convicto de que os sofrimentos que enfrentava, e não foram poucos, você sabe, você conhece, não se comparavam com a glória que ele já começou a experimentar aqui na terra, mas se revelaria plenamente nos céus. Isso norteia a sua vida, a ponto dele dizer em Atos 20, 24, eu não me importo, eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, a não ser que eu cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus. A razão da vida. Era esse o compromisso, era esse o envolvimento que esse homem tinha com Deus, a ponto de estar pronto de quê? De morrer pela causa, irmão. De morrer pela causa. Começou uma carreira e iria cumprir. Outra convicção que ele tinha. Mas estou certo de que nem a morte, é o que diz Romanos 8, 37 a 39. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou certo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade. E se esqueceu alguma coisa, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Era assim que esse homem vivia, irmão. Não é superficialidade. É, diga comigo, simplicidade. Fala mais forte, diga simplicidade e profundidade. Paulo vivia assim, certo de que a sua segurança está no Senhor. A sua segurança está no Senhor. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza está no Senhor e era liberado sobre ele. Por isso, não seria vencido, não seria enfraquecido, não seria ameaçado por qualquer tipo de poder que exista nos céus, no inferno e na terra. O que estava em Paulo, o que direcionava Paulo, era muito maior do que tudo que ele fez menção em Romanos 8, de 37 a 39. Sabe como vivia esse homem? Nada lhe parava. Ele recebeu uma missão e ele iria cumprir, se preciso for, como aconteceu, valeu a sua cabeça. Pode decapitar, mas eu vou até o final. É esse tipo de compromisso. É essa vida que esse homem vivia. E aí, de onde vem tamanha autoridade? Qual era a mensagem desse homem? O que é que ele pregava? Por que conhecido no inferno? Abra aí 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2. Quem achou, dá um glória aí, irmão. Escola dominical, o tempo é mais curto para esperar. Você tem que manusear a Bíblia aí. 1 Coríntios 2, verso 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente. Simplicidade, sim ou não? Sim ou não? Eu não fui com discurso eloquente. Eu não fui com sabedoria para lhes proclamar os mistérios de Deus. Pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser o quê? Jesus Cristo. E ele como? O que torna o pobre rico, é isso? É a essência do evangelho? Eu só quis saber uma coisa entre vocês: Cristo e este crucificado. Olha o que diz o texto. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês, porque ele sabia, é a noiva do Cordeiro.
minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, o que era comum na época. Vou lhe explicar daqui a pouquinho. Ele vence a tentação. E principalmente em Coríntios, esse era o contexto. Paulo segue na contramão. Oradores, sofistas. Esse homem tem uma única mensagem: Cristo e este crucificado. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram, sim, em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana. A minha e a sua fé tem que estar baseada em quê, irmão? No poder de Deus. Pode ser, irmão, mais simples. Se tiver a oportunidade de subir aqui, abrir a Bíblia e ler um versículo, eu creio que o poder de Deus pode se manifestar no nosso meio, porque não depende do homem. Quem entende, diga amém. Qual o caráter da pregação desse homem? Fica evidente nesses versículos. Paulo não havia ido a Corinto, nem a igreja alguma que o Senhor lhe enviou para formar um fã-clube religioso. Ele também não queria se autopromover diante da igreja. Ele queria apenas cumprir a missão que o Senhor estabeleceu para ele e o fez com excelência. Por isso, Deus lhe reveste de poder e de autoridade. Qual o contexto de Coríntios para Paulo tratar esse assunto aqui? Nessa época, existiam muitos sofistas, filósofos, mestres, intelectuais. Por isso aquelas discussões: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí ele vem: quem é Paulo? Quem é Apolo? Nada é, nem o que planta, nem o que rega, mas tudo é aquele que dá o crescimento, porque quem faz a igreja crescer é o Senhor. A região em que se encontrava a igreja de Corinto estava superlotada de gente assim, intelectuais, profissionais do discurso. E Paulo deixa muito claro para a igreja que ele não faria uso desses artifícios, porque não era o profissional do evangelho. E se assim fosse, faria e cometeria o erro grotesco de esvaziar a mensagem do evangelho. A mensagem é uma, ele mesmo disse: o fundamento já foi posto e ninguém pode lançar outro, e o fundamento é Cristo Jesus. Não estava ali para impressionar ninguém com a sua intelectualidade, com o seu conhecimento, que tinha. Mas o que movia aquele homem é que ele sabia que, antes de tudo, ele era um servo de Deus, um ministro do evangelho. E sua obrigação era pregar, ensinar insistentemente sobre Jesus Cristo e este crucificado. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Ele está preparando um jovem pastor, Timóteo. Olha o conselho dele. 2 Timóteo 4, verso de 1 a 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, Timóteo. Ele está dizendo assim: Timóteo, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Timóteo, não esqueça o que eu vou lhe ensinar agora. Timóteo, solenemente eu te exorto, meu filho, pregue a palavra. Simples. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, Timóteo, com a igreja de Deus. Quando precisar repreender, repreenda. Quando precisar corrigir, corrija. Quando precisar exortar, exorte. E faça tudo isso com paciência e fundamentado na sã doutrina. Por quê? Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiro nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos.
Eles recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para mitos. Já em seu tempo, esse homem fazia leitura do que haveria de vir. E a sua preocupação em seu ensinamento é que a mensagem de Timóteo fosse a pregação genuína da palavra. Qual a característica? Ela tem que ser pura, ela tem que ser simples. Diga comigo, pura e simples. O tempo a que Paulo se referia chegou, irmãos. Porque não são muitos, não são poucos em nossos dias que não suportam mais a sã doutrina, que sentem coceira nos ouvidos porque incomoda, recusam-se a dar ouvidos à verdade. E infelizmente não são poucos os que vivem atrás de mensagens que apenas agradam e afagam o ego. Porque a palavra quando pega, pega mesmo, irmão. E se estivermos errados, ela é espelho, ela vai mostrar. E o Espírito vai incomodar. E Paulo diz até que na ação da palavra, uma primeira experiência é uma tristeza. Mas eu me alegro pela tristeza que vocês sentiram, porque ela conduziu vocês ao arrependimento. Não tem problema se não gostar. Para mim, nenhum. Falo com o dono da igreja. Eu só quero falar o que ele mandar. De forma pura e simples. Sem subterfúgios. Sem apetrechos. De forma pura e simples. Olha a consciência dele. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Você tem pregado o evangelho, irmão? Deixa eu te dar um conselho. Não se contente em ver a intimidade do outro e a experiência do outro. Viva você a sua intimidade e tenha você as suas experiências com Deus. Quem são as pessoas que estão no teu círculo de vida sobre as quais você exerce influência? Influencie elas com a palavra. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja você bênção aonde Deus te colocar. Seja cheio, seja ousado. Esse homem encarava seu ministério com muita responsabilidade. Ai daquele que não prega fielmente a palavra de Deus. Pois Paulo também diz em 1 Coríntios 4:2 que o que se espera daqueles que servem a Deus no ministério é que cada um seja achado por Deus fiel. Paulo era assim, irmãos, um homem muito culto. Paulo era assim, um homem muito inteligente. Paulo foi devidamente preparado, mas quando tem uma experiência com Cristo, ele abre mão de tudo isso. Olha o que ele diz. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Porque se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha o histórico dele. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo Jesus. Mais do que isso, considero todo esse currículo aí como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas essas coisas e as considero como esterco. Dá para entender porque ele tem autoridade? Dá para entender porque uma oração desse homem estremecia o inferno? Dá para entender que quando ele disse não era retórica
agora vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Simplicidade, firmeza, profundidade. Você não pode ser uma cópia inconsciente de ninguém. Você tem a sua individualidade que foi criada por Deus. E a beleza da criação é a diversidade. Ninguém prega igual a ninguém, ninguém evangeliza igual a ninguém, ninguém louva igual a ninguém. Cada um fica naquilo para o que foi chamado, mas há uma individualidade de Deus na minha e na sua vida. Então seja autêntico, seja autêntica. Seja você. Amém? Amém? Agora seja cheio, isso aí todo mundo precisa. Sim ou não? O que te enche te controla. Se você está cheio do Espírito, é Ele que vai te controlar. Se você está cheio da palavra, é ela que vai te controlar. Esse texto que li é Filipenses capítulo 3, versos de 1 a 8, quando Paulo dá as suas credenciais. O currículo de Paulo, para seu tempo, era invejável. Mas Paulo sabia de uma coisa que eu e você precisamos aprender também. O conhecimento, a intelectualidade, a oratória, não tem poder de mudar, libertar, transformar ninguém. Ninguém. O grito, a voz aveludada ou estridente, tem poder nenhum, irmão. Nenhum. Mas Jesus Cristo é a mensagem que liberta, que faz o inferno tremer, estremecer. Esse nome que Deus colocou sobre todo nome, e que naquele grande dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Esse nome, se você leva Ele sobre a sua vida, você pode sim ser usado e ousado no Espírito Santo de Deus. O púlpito da igreja é lugar de se pregar a mensagem de forma simples e pura. Muito embora sejamos um grupo de pessoas, a igreja não é um clube social. A igreja é um hospital. Um amigo conhecido, o pastor fez, eu acho que é um hospício. Eu acho que é um hospício. Pela minha experiência, está parecendo mais um hospício. Mas a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, amém? Onde vidas são tratadas, curadas, libertas. Não é pelo poder do nome do pastor A, B ou C. É pelo poder que há no nome de Jesus. E a igreja precisa estar fundamentada na palavra. Jesus nos advertiu dizendo: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. A igreja não se desvia da palavra. O padrão continua sendo o mesmo. Enquanto existirem céus e terra, a mensagem do Evangelho tem que ser a mesma, não pode ser acrescentada, não pode ser esvaziada. Como temos visto em nossos dias, ninguém está autorizado a suavizar a verdade confrontadora da palavra de Deus, ninguém. E acho maravilhoso quando Paulo, diante da igreja de Coríntios, no capítulo 2, verso 3, diz: foi com fraqueza, consciente das minhas limitações, consciente que eu não posso nada. Foi com fraqueza, foi com temor, consciente de que tu és Deus e eu devo temor ao Senhor, eu tenho que te respeitar. E com muito tremor que estive entre vocês. Entendo que Paulo nunca quis passar, como muitos fazem hoje, a imagem de um super-homem, um popstar, uma celebridade, um super-pastor. Não. Ele sabia que era um simples servo de Deus, e entre os irmãos foi sempre consciente disso. Por isso, não era ele que aparecia. Era Cristo que se movia. Era Cristo que manifestava o seu poder. Era Cristo que salvava. Não era o lenço ou o avental. Era o nome de Jesus que curava.
E Ele é o mesmo. Ele continua fazendo essa obra, amém? Vá para 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 26. Vocês acharam? 1 Coríntios 1, verso 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que acha que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que como está escrito, quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Dá para entender porque ele era conhecido no inferno? E me arrisco aqui a fazer um resumo, não da vida desse homem, mas do que aqui foi explanado. Sabe o que eu aprendo com ele? Simplicidade, centralidade e profundidade em Cristo, e ousadia e autoridade no Espírito Santo de Deus. Porque diante dele nenhuma carne se gloria, a honra e a glória é dele, amém? Centralidade na pessoa de quem? De Cristo Jesus, profundo em Cristo, e ousado, intrépido, movido, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele ora, um terremoto acontece. Aí os demônios vão ter lá aquela experiência lá e diz: eu sei quem é Paulo, ele dá trabalho para a gente. Esse homem dá trabalho para a gente, ele é conhecido no inferno. Sabe qual é a minha oração? Que Deus te use. E que eu e você possamos de forma consciente decidir andar com simplicidade diante de Deus e diante dos homens. Amém? Que nós possamos ter na nossa vida uma centralidade na pessoa de Cristo Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. E não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não apague o Espírito Santo de Deus. E não duvide. Paulo já está na glória, amém? Amém? Quem é que ele vai usar hoje? Eu e você, irmão. Então, feche os seus olhos aí em nome de Jesus.